parte dispositiva com relação à decisão dessa magistrada. Essa alteração realmente houve. E a divulgação se deu pelo site do CNJ. Não houve nenhuma divulgação por parte do gabinete e o processo continua em sigilo. Com relação aos e-mails, senhor senador, esse e-mail eu achei interessantíssimo, ele é picante. Eu retirei do site Migalhas, ele está lá disponível se o senhor adentrar nessa data. E o que é importante nesse e-mail? Em cima desse e-mail existe um comentário com relação à decisão do caso deste desembargador que traz essa denúncia mentirosa aqui, tratando da vida desse desembargador. E abaixo esse. A prova que este conselheiro age com lianeza e com isenção é de que remitiu aos advogados, como eu faço diariamente a um grande grupo de e-mail que tenho no meu computador. A notícia que achei interessantíssima era logo o início de mandato da ministra Eliana Calmon e ministro Peluso e aquelas rusgas todas. E é muito interessante quando fala do homem temente a Deus, da baiana arretada. A redação não é minha, está no site Migalhas. E mandei sem nenhum tipo de comentário e sem a notícia que está exatamente acima, que trata da vida desse desembargador. Então, essas notícias, senhor senador, elas vêm de dois indivíduos que estão sendo processados no CNJ por mais de um processo, a maioria em sigilo, e que tento, Vossa Excelência, que promotor de justiça, procurador, Vossa Excelência, Peltax, sabem como são tratados aqueles que acusam, no caso de Vossa Excelência, e aqueles que julgam. Se tenta enxovalhar a honra de pessoas corretas, porque não conseguem responder aos fatos que estão lhe sendo imputados. Então, e no caso do julgador a mesma coisa. Isso no CNJ nós tomamos muito cuidado. Existe uma pergunta aqui, que acho que eu vou responder antecipadamente, senador Peltax, sobre satisfação à OAB. É óbvio que eu dou satisfação não só ao presidente da Ordem, como a todos os meus conselheiros. Mas muito mais satisfação, senhores senadores, eu dou à República Brasileira, eu dou ao povo brasileiro. Muitas vezes votei contra os interesses que eu entendi que a Ordem não tinha razão. E por mais de uma vez me posicionei. Nem por isso deixou a Ordem de me reconduzir à unanimidade, diferentemente de que foi a primeira vez e na minha primeira tentativa em que empatei e perdi na idade dentro da Ordem. Ou seja, a Ordem reconheceu que o posicionamento desse conselheiro, independente, sem medo, porque coragem é atributo de herói, advogado tem que não ter medo, de se posicionar de forma firme em casos de corrupção, em casos que interessam a República Brasileira, me posicionei muitas vezes contra a Ordem. E mais, o primeiro processo que participei como julgador, em que aposentamos compulsoriamente um magistrado, eu acompanhei o voto do relator e solicitei de forma primeira que todos os advogados envolvidos, como foi nesse caso de Minas Gerais também, fossem remetidos seus nomes à OAB Nacional e à OAB Estadual. Naquele caso eu constatei que eram advogados de alta estirpe daquela unidade da federação e que a seccional não teria condições de apurar. Nós não somos freiras de um convento de pensarmos que a OAB também não tem as suas vicissitudes, e tem. Então se criou hoje, até por sugestão desse conselheiro, a Corregedoria Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E me diziam, o senhor quer prejudicar os seus colegas? Eu disse, não, o juiz que nós aposentamos era um bandido de toga. Esses não são meus colegas, são bandidos de beca. Então meu posicionamento é pela República, não é de nenhuma forma corporativo no mau sentido. Quando corporativo é na intenção do bom sentido da palavra corporativo. Com relação aos corregedores, senhor senador, não foi à toa que nessa sua curta existência, o Conselho Nacional de Justiça já afastou mais de meia dúzia de corregedores. Muitos, inclusive, em companhia do presidente e do vice-presidente do tribunal. Hoje, graças a Deus, até porque a grande maioria da massa dos nossos magistrados, também dos advogados e do povo brasileiro, é constituída de gente séria. Infelizmente, são dominados, porque silentes, por esses que praticam esses tipos de atos. Então, as corregedorias hoje já detêm, depois de 5, 6 anos de CNJ, uma condição melhor
de investigar os seus pares. É muito difícil investigar os seus pares. Os senhores fazem isso aqui no Senado e sabem da dificuldade. Isso nas corregedorias também. Então, a grande importância de uma Corregedoria Nacional do CNJ para que nos casos em que for necessário atuar, ela atue pontualmente. Interessante é que essas corregedorias façam o seu trabalho. A grande missão do CNJ não é de ser a palmatória do mundo. A missão do CNJ é de fazer uma nova justiça. Claro que passa eventualmente por esse tipo de ato, mas a nossa missão é muito mais administrativa, de planejamento estratégico, de criarmos uma nova justiça, uma gestão diferenciada. Como dizia o nosso Dr. Werner, o juiz não é treinado para ser um gestor. Nós temos que fazer gestão do Poder Judiciário. Normalmente é o segundo maior orçamento do Estado e gerido por alguém que não tem o mínimo preparo. Então essas modificações constituem a grande missão do CNJ. E não ficarmos punindo o magistrado. Isso é uma missão das corregedorias. Mas aqueles corregedores que não entenderem que devem processar, absolver ou punir de forma honesta, serão sempre buscados pela longa mão do CNJ. Esta é a grande missão do CNJ. Quanto ao escritório, é óbvio que eu não advogo, eu não sou infantil, eu sou um homem experiente. E aqui está escrito advogado, e eu continuo com muito orgulho sendo advogado. E tenho orgulho de ter filhos advogados. E se os senhores adentrarem hoje aos sites dos tribunais, do Ministério Público, verão lá as fotografias e os nomes dos magistrados e dos membros do Ministério Público que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Eu não tenho por que tirar o meu nome do meu escritório. Eu tenho que colocar lá, senador, como coloquei, que eu estou licenciado. E eu desafio a qualquer um desses homens fracos que vem me acusar de forma solerte a comprovar que um dia lá atendi alguém. Os atendimentos que faço em Santa Catarina quando vou para lá, para ver a minha família e tratar das minhas coisas, porque estou praticamente há 2 anos aqui em Brasília, são feitos sempre na ordem dos advogados do Brasil, para que reste claro que está lá o representante da ordem e não aquele advogado. Me desculpe pela indignação. Meu pai me ensinou que nós tínhamos que ser pessoas sérias e não deveríamos nos comportar da forma que estão tentando me imputar. Quanto à criação do Conselho Independente, eu participei ativamente, mais de 20 anos que participo da ordem, da criação do Conselho. A ideia era de termos um órgão externo, e realmente todos têm que ser. Eu via na última sessão, falando sobre o Procurador-Geral da República, tem que ser fiscalizado, e o é, através do impeachment. Todos nós temos que ser fiscalizados, inclusive nós, CNJ, quando tenta-se através da imprensa e órgãos que efetivamente, entidades que têm interesse em criar um problema para o CNJ e para o Supremo, dizer de que há um conflito entre Supremo e CNJ. Não há não, senhores. O Supremo é o grande órgão, é o órgão final, é o que decide pela justiça brasileira. E toda vez que o Supremo corrigir algum ato do CNJ, ele estará cumprindo o seu papel. E nós, como advogados, como magistrados, como participantes do sistema judicial, temos que acatar. Se não se concorda com a forma de escolha do Supremo, enfim, todas as discussões que se fazem, é matéria constitucional. E o Conselho se submete de forma efetiva. Então, o Conselho foi criado, infelizmente não como queria a ordem, e hoje eu já não sei se é mais infelizmente, porque eu creio que eu amadureci, ele foi criado dentro do sistema judicial. Foram-se os anéis, mas ficaram os dedos. Uma composição de minoria de advogados, representante do Senado, representante da Câmara, do Ministério Público, mas que tem mostrado ao povo brasileiro que não tem agido corporativamente. O Conselho Nacional de Justiça tem cortado na carne, na pele do Poder Judiciário. E não somos nós, advogados, que fazemos isso. Se Vossa Excelência olharem as decisões, nas minhas, na maioria das vezes, as propostas de pena que apresento são ampliadas pelos magistrados, indignados com aqueles que cometeram o tipo de crime que cometeram. Então eu creio que Vossas Excelências
foram sábios e acertaram na composição, na forma da colocação do CNJ dentro do sistema judicial. E a composição do Conselho ofenderia ao princípio da separação dos três poderes. Não vejo... o Conselho, na verdade, faz parte do Poder Judiciário. Essa heterogeneidade da composição, ela é fundamental para que se oxigene o Poder Judiciário. O grande problema do Poder Judiciário é que ele vem da época das ordenações alfonsinas e não evoluiu. Ele não cresceu, ele não acompanhou as modificações sociais, as modificações econômicas, as modificações políticas, um poder fechado. A ministra Helena Calmon dizia sexta-feira em Florianópolis, eu acompanhei num evento lá da Justiça Federal, Brasil-Alemanha, que quando se fala em caixa preta do Poder Judiciário, há um arrepio dos membros do Poder Judiciário, dos magistrados, e ela dizia, tem que se arrepiar mesmo, porque a caixa era tão preta que nem os juízes sabiam o que tinha dentro. Ou seja, quando se levanta, e dizia o Dr. Werner, a quantidade de processos que existe no Brasil, a justiça em números, isso não se sabia. Não que haja desonestidade no demonstrar, mas que nenhum magistrado aceitava, e muitos ainda hoje não aceitam, que se verifique o que existe dentro de uma vara, dentro de um tribunal, dentro de um processo. Isso tem que ser transparente. O princípio da transparência, ele é fundamental para a República e para nós termos um país melhor, um país que dê segurança e felicidade para aqueles que nos sucederem e talvez um pouquinho para nós. Me permita a réplica, senhor presidente, só para dois questionamentos. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro, agradeço a Vossa Excelência pela resposta e só faço duas perguntas, justamente para deixar clara a intervenção. Doutor Elpidio Donizete, então, mente que Vossa Excelência tenha divulgado o seu voto antes mesmo dele ter ido a julgamento. E a segunda questão, alguns advogados de Santa Catarina dizem, e até pelo princípio da honestidade invocado por Vossa Excelência, né, que seria, talvez, fosse mais interessante Vossa Excelência retirar do seu site aqui a expressão dias de plantão, : atendimento com hora marcada na sede de Florianópolis. Então, talvez, seria interessante que Vossa Excelência mandasse retirar, deixando claro que não atende em seu escritório como advogado. Embora, como eu disse, aqui está dizendo que Vossa Excelência tenha sido licenciado. Está licenciado, claro, é óbvio. Então, talvez, até por esse princípio da honestidade, seria interessante que Vossa Excelência retirasse do site, quando aparece a fotografia de Vossa Excelência, que Vossa Excelência não atende mais no seu escritório e acaba com a dúvida que têm os advogados de Santa Catarina. Excelência, realmente o site, eu para ser bem sincero, eu não olhei isso no site. Quem fez foi minha filha. Eles têm lá um sistema de plantão que eu nunca participei, eu não faço mais atendimento. Há muitos anos já que eu não faço atendimento de cliente. Eu vou solicitar, mas efetivamente eu não tinha nem visto isso no site. Com relação à divulgação, eu indago a Vossa Excelência, aos senhores senadores, qual o interesse de um advogado de Santa Catarina que ocupa um cargo no CNJ, que não conhece um magistrado de Minas Gerais, em divulgar um processo antecipadamente. Se os senhores observarem, existem mais processos de andamento, eu não posso entrar no mérito, mas se os senhores pegarem os últimos 2 meses dos jornais de Minas Gerais e gravações de rádio e televisão, os senhores verão que no dia do julgamento, a Rede Globo me procurou, já no aeroporto existia um repórter lá e me perguntou sobre o processo. Foi o único depoimento que eu dei sobre o processo. E esse indivíduo havia procurado a Rede Globo e deu um depoimento, e a Rede Globo foi atrás exatamente sobre a história do vazamento. E eu falei. Posteriormente a isso, os senhores verão inúmeras reportagens que esse indivíduo busca nos jornais, na televisão, enfim, todos os meios de comunicação, e nenhum depoimento deste conselheiro, desse advogado. Eu não falei mais sobre o assunto, até para não ser arguída minha suspeição, como já aconteceu em outros processos. Ou seja, não tem interesse nenhum. Eu não advogo em Minas Gerais, não tenho lucro nenhum, e eu coloco aos senhores
de que se ruim fosse como me colocam, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, a AJUF e a AMB não apoiariam o meu nome para a recondução. Ou seja, nós